Vivemos num mundo onde a maioria luta para controlar tudo: o tempo, os outros, o destino. Mas quase ninguém tenta dominar o que realmente importa: a si mesmo. William George Jordan, com sua sabedoria afiada, revela que o autocontrole é a chave esquecida para a verdadeira força. Não estamos falando de um esforço forçado, mas de uma disciplina silenciosa e poderosa. Aquela que não grita, não se exibe, apenas guia. É a força que segura a palavra impensada antes de ser dita. É a calma que permanece quando tudo ao redor parece desmoronar. Enquanto muitos se orgulham de controlar máquinas, mercados e até multidões, os sábios silenciosamente conquistam o próprio mundo interior. Eles não reagem, eles escolhem. Não se abalam com críticas. Respondem com propósito. Não buscam aprovação. Vivem pela própria verdade. Jordan nos lembra: autocontrole é o domínio de si mesmo. É a vontade imperando sobre os impulsos. É a voz da consciência mais alta vencendo o clamor do ego. Você pode conquistar riquezas, fama, até respeito. Mas se não domina a si mesmo, tudo isso é como areia nas mãos. Escapa no momento da crise. Por isso, o verdadeiro poder começa em silêncio. Não é sobre parecer forte, é sobre ser inabalável. Você está pronto para essa transformação? Então respire fundo, porque este é só o primeiro passo para uma jornada que muda tudo. O mundo vive tentando nos provocar. São palavras rudes, imprevistos frustrantes, pressões constantes. Mas a maior batalha não acontece fora, acontece dentro. É a luta contra o impulso, contra a raiva repentina, contra aquele desejo de reagir no calor do momento. Jordan nos mostra que o verdadeiro guerreiro é aquele que domina esse campo invisível. A mente que corre, o coração que acelera, a língua que quer disparar. Você já reparou como às vezes basta uma frase maldita para estragar todo um dia? Como um gesto impensado pode destruir uma relação? É aí que o autocontrole se mostra mais valioso do que qualquer argumento. Ele não é fraqueza, é força. Não é passividade, é estratégia. É a decisão consciente de não deixar que o caos do mundo acenda o caos em você. Autocontrole é coragem em estado puro. É escolher manter a calma quando tudo em você quer explodir. É responder com grandeza quando esperam que você revide com fúria. É entender que o verdadeiro respeito não é exigido. É conquistado pela firmeza silenciosa. William George Jordan nos diz: o homem que não pode governar a si mesmo não pode governar mais nada. Se você quer crescer, influenciar, amar com profundidade, precisa primeiro ser um porto calmo em meio às tempestades da vida, porque só quem domina o próprio mundo interior é capaz de transformar o mundo exterior. Em um mundo barulhento, agitado, impaciente, existe uma qualidade quase esquecida, mas de valor incalculável: a serenidade. Não é apatia, não é indiferença. Serenidade é a força invisível que só os grandes de espírito possuem. Enquanto os fracos reagem impulsivamente, os fortes respiram. Enquanto os imaturos gritam para serem ouvidos, os maduros se calam para observar. E quando todos perdem o rumo, a pessoa serena se torna farol. William George Jordan nos mostra que a serenidade é o resultado do autocontrole em ação. É o ponto em que o impulso foi dominado, a ansiedade vencida e a mente se tornou aliada. Essa serenidade atrai. Ela inspira respeito, confiança, liderança. Ela transforma o ambiente sem levantar a voz. Já reparou como as pessoas mais sábias não falam demais? Não tentam provar nada. A presença delas basta. E é isso que Jordan propõe: que cultivemos esse estado interno que não depende das circunstâncias externas. Que sejamos como as montanhas, firmes, silenciosas, imovíveis, mesmo diante das maiores tempestades. A serenidade é mais do que paz, é poder concentrado, é domínio de si elevado ao máximo grau. É o que separa os grandes dos comuns, os líderes dos que apenas seguem, os sábios dos impulsivos. E quando você aprende a viver com serenidade,
o mundo não consegue mais te tirar do eixo. Você deixa de ser comandado pelos ventos e começa a comandar o próprio destino. Existe uma força dentro de cada ser humano. Uma força que, quando desperta, pode romper qualquer limitação, reescrever histórias e transformar vidas. Essa força é a vontade. Mas não confunda com desejo. Desejo é volúvel, fraco, movido por impulsos. A vontade, não. Ela é firme, silenciosa, e quando ativa, move montanhas. Jordan revela que todos os grandes feitos da humanidade foram erguidos com base nessa força. Não por talento, nem sorte, mas por uma vontade inabalável de realizar. A vontade não depende de motivação. Ela aparece mesmo quando o cansaço chega. Mesmo quando tudo parece dar errado. Mesmo quando ninguém acredita. Ela é o motor invisível que mantém a chama acesa. A energia interna que faz você levantar mais uma vez, mesmo depois da queda. E quanto mais você a exercita, mais ela cresce. A vontade é como um músculo, precisa ser treinada com disciplina, decisão e constância. Você quer mudar de vida, quer alcançar um nível que poucos alcançam? Então comece fortalecendo sua vontade. Porque quem comanda a própria vontade, comanda o próprio destino. É ela que transforma sonhos em planos. Planos em ações. E ações em conquistas. Por isso, Jordan diz, não espere pelo momento perfeito. Use sua vontade para criar o momento. Assuma o leme da sua própria jornada. E descubra que, por trás da força de vontade, mora um poder que o mundo jamais poderá controlar, o seu. Em um mundo barulhento, onde todos querem provar algo, existe um tipo de força que não precisa se exibir. É a força interior. Ela não grita. Ela guia. Jordan nos mostra que os mais poderosos não são os que impõem sua voz sobre os outros, mas os que dominam a si mesmos no silêncio das escolhas. É fácil explodir com raiva. Fácil reagir no impulso. Difícil é se manter firme quando tudo em volta desaba. Difícil é respirar fundo e escolher o autocontrole. Essa força silenciosa se revela nos momentos mais desafiadores. Quando você segura uma palavra que poderia ferir. Quando você diz não ao que seduz, mas atrasa. Quando você permanece sereno mesmo quando provocam sua paz. Autocontrole não é passividade, é domínio. É escolher agir com consciência, não com emoção. É ter coragem de esperar, de pensar, de resistir. E isso exige mais força do que lutar com o mundo. Enquanto muitos tentam vencer os outros, o verdadeiro mestre vence a si mesmo. E Jordan afirma: quando você controla sua mente, suas reações, seus impulsos, você se torna invencível, porque o mundo pode tentar te abalar. Mas ninguém pode tocar na sua essência, quando você aprende a protegê-la. Autocontrole é uma armadura invisível, e quem a veste, caminha com firmeza mesmo em solo instável. Agora que você caminhou por cada pensamento, cada princípio, pare por um instante e respire. Tudo o que você precisa para transformar sua vida não está em outro lugar. Está em você. Sempre esteve. William George Jordan não falava apenas sobre ideias. Ele nos entregou uma bússola. Uma chave. A chave do autocontrole. Essa chave abre portas silenciosas, a porta da paz em meio ao caos. A porta da firmeza diante da dúvida. A porta da liberdade interior quando o mundo tenta te aprisionar. E talvez a pergunta agora não seja: será que funciona? Mas sim, você está pronto para segurar essa chave com coragem? Porque controlar a si mesmo é o primeiro passo para controlar sua realidade. É o início de uma jornada onde cada escolha te fortalece. Cada silêncio te edifica. E cada renúncia te aproxima da sua melhor versão. Essa jornada não é fácil. Mas também não é impossível. Ela começa pequeno, em um pensamento, em uma reação contida, em um hábito que você decide mudar hoje.
Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Algo pede mais. Mais domínio. Mais consciência. Mais verdade. Então leve essa chave com você. Use-a a ponto e descubra o que acontece quando você deixa de ser refém de si mesmo e passa a ser o seu próprio guia.